Lei Geral de Proteção de Dados, não é? É uma lei brasileira que foi publicada em 2018, passou a vigorar, não é? Teve um vacatio legis, ou uma vacância legal de quase 2 anos, não é? Ela passou a vigorar em setembro do ano passado, nas suas esferas de responsabilidade civil e criminal. Quer dizer, desde setembro do ano passado, pessoas podem entrar na justiça pedindo indenização porque alguma organização usou os seus dados pessoais indevidamente. Isso já aconteceu, já temos casos julgados e já temos indenizações pagas por empresas em nível de responsabilidade civil, tá bem? Também em nível de responsabilidade penal, já também entrou em vigor. Existe a subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? O Código Penal e algumas outras leis de caráter penal são subsidiárias à LGPD, existentes anteriores à própria LGPD, e que subsidiam a LGPD, quer dizer, dão um suporte à LGPD de forma suplementar em relação a algumas penalidades em nível criminal, para as pessoas que não obedeçam à gestão de dados pessoais como deveria. E agora, em agosto, há uma previsão de 2021 que a responsabilidade administrativa entre em vigor com a temida ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não é? Porque estão fazendo exatamente as especulações do medo, que nós já falamos aqui. Não é? A ANPD vai multar todo mundo, vai fiscalizar. Recentemente, há menos de um mês atrás, saiu a regulamentação, a lei que regulamenta internamente a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão público que vai fiscalizar as empresas. E haverão subseccionais, seccionais e subseccionais da ANPD nas regiões e nos estados, para poder tentar desmembrar um pouco a ANPD e que ela tenha uma atuação mais local. Mas o que o presidente da ANPD já falou é que a ANPD entra em vigor em agosto em caráter educativo. Então, teremos os primeiros meses, ao menos foi o que disse o presidente nomeado da ANPD, de que o início da ANPD vai ser de orientação, como qualquer órgão de polícia, qualquer órgão fiscalizador deveria ser. Primeiro educar, orientar. Se num segundo, num terceiro momento, a empresa continua cometendo o erro, começa-se a se punir. A punição vem como? Mediante multas, não é? Suspensão da atividade, proibição da utilização de dados pessoais. Vejam só que existem consequências muito piores do que ter que pagar uma multa dentro das possíveis penalidades administrativas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode vir a lavrar um auto de penalidade administrativa para uma empresa. Por exemplo, já imaginou a sua empresa ser suspensa ou temporariamente proibida de tratar dados pessoais? Como é que sua empresa sobrevive sem tratar dados pessoais? Isso é possível, Francisco? Pode ser uma penalidade administrativa a partir de agosto. Não é? Multas, sim. As multas podem ir de 2% do valor bruto da rentabilidade da empresa até 50 milhões de reais. E por que pode ser um percentual do valor bruto e pode ser até 50 milhões de reais? Porque, dependendo do ganho da empresa com a infração à LGPD, 50 milhões de reais, minha gente, é nada. Tem empresas faturando bilhões de reais usando de dados pessoais indevidamente. Eu prefiro faturar bilhões e pagar 50 bilhões de multa do que parar de infringir, de ser um infrator, não é? E é por isso que algumas empresas receberão punições no nível da sua lucratividade bruta e não no nível de apenas do teto de 50 milhões. 50 milhões, para mim, acabou a minha vida, pode me enterrar, não é? Mas para algumas outras empresas, 50 milhões não é nada, não é nada. E é por isso que as penalidades administrativas elas podem vir nesses âmbitos, tá? E a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela vem exatamente
para dar o suporte às empresas brasileiras a obedecerem com a gestão de dados pessoais, porque o mundo evoluiu de forma muito rápida nas questões digitais, mas a sociedade não tem educação digital. A gente ainda manda o que não deve por mensagem, fotos da forma como não devemos, não é? Utilizamos dados dos outros como se fossem nossos, utilizamos mensagens, utilizamos textos de outras pessoas de forma indevida, sem autorizações, sem controle. E a LGPD vem em níveis empresariais e também físicos, de pessoas físicas, regular um pouco isso, não é? Porque não é só a empresa que pode ser punida, não é? Ou mesmo receber consequências negativas. Pessoas físicas que utilizam de dados de outras pessoas físicas indevidamente também, não é? Também podem cometer danos em dados pessoais de outrem e precise também ter consequências por ter tratado isso de forma inadequada, indevida, ok? Então, ela é muito ampla, ela é muito abrangente. O parafraseando a LGPD também vem para adequar o mercado brasileiro ao mercado internacional. Percebam, se a sua empresa quer negociar com uma empresa europeia hoje e vai haver transição de dados pessoais entre Brasil e Europa, nessa interação sua com essa empresa europeia, a sua empresa brasileira só vai poder negociar com essa empresa europeia se estiver adequada à gestão de proteção de dados pessoais. Porque na Europa não se permite essa negociação internacional se não houver comprovações de adequação dessa empresa internacional estrangeira aos ditames da LGPD, da Lei Geral, da GDPR, no caso da Europa. Tá? E aqui nós temos, né? Quais são os riscos para o meu negócio? E eu prefiro falar em oportunidade do que em risco, né? Eu acho que os riscos nós já falamos, mas quais são as oportunidades? Eu tenho várias aqui. Melhorar a minha imagem, negociar internacionalmente com clientes e parceiros internacionais, não é? Ter credibilidade e segurança de todos os meus stakeholders em relação a isso. Ter um bom relacionamento com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que durante as fiscalizações vai perceber que a empresa é séria e cada vez mais vai reduzir o nível de amostragem de fiscalização, porque sabe que a empresa cumpre com os requisitos, não é? Atende com os requisitos, tá? Então, tudo isso são benefícios, ok? São benefícios. Eu vou fechar o ciclo de vida do dado da minha empresa e vou evitar que os meus fornecedores, que os meus clientes, que os meus colaboradores, que os meus parceiros cometam danos com os dados, que eu sou controlador desses dados, tá? Então, também, isso são benefícios. A empresa vai se tornar mais credível, mais dinâmica, uma imagem melhor, vai poder negociar internacionalmente, expandir os seus níveis de negociação, tá? Então, lembrem-se dos benefícios, porque falar de riscos negativos, ameaças, tem um monte de webinar aí falando, né? E a gente quer falar aqui sobre o que a LGPD pode trazer de positivo para os nossos negócios, né? E não de negativo, ok? Quem deve se adequar? Nós acabamos de fazer uma nuvem de palavras. Eu vou enviar o print da nuvem de palavras da gente para vocês, tá? Quem deve se adequar? Qualquer empresa que tenha qualquer relação com dados pessoais que não são seus, não é? Então, nessa relação, eu só queria explicar uma coisinha. Vê só, eu tenho o proprietário dos dados, que é aquele, por exemplo, Francisco Carlos Castro Silva. Eu sou proprietário desse dado, é o meu nome. Eu concedi isso à SQFC, porque eu sou cliente da SQFC. Tá? A SQFC, por ter recebido os meus dados para gerar negócio comigo, é a controladora desses dados. Ela faz a gestão desse dado. Mas a SQFC coloca esses dados numa nuvem contratada.
Essa nuvem contratada, onde a SQFC armazena esses dados, é a operadora dos dados. Mas a operadora dos dados só pode fazer com aquele dado o que a SQFC, que é controladora, manda ela fazer. Porque a SQFC é a gestora dos dados. Então, a controladora dos dados é a gestora do dado, é receber o dado para gerar negócio, não é? Depois, ela contratou uma empresa para armazenar, por exemplo, esses dados, uma nuvem. Essa empresa contratada é uma operadora dos dados, mas essa operadora, ela só vai poder operar exclusivamente sob a gestão da SQFC, que é a controladora. Então, nós temos aí um triângulo amoroso: proprietário dos dados, controlador dos dados e operador dos dados, não é? O proprietário dos dados é aquele que fornece os seus dados, nome, CPF, idade, telefone, endereço, opção sexual, opção religiosa, opção política, opção sindical. Isso tudo já são dados pessoais sensíveis. Já é um outro nível de gestão que tem que ser feita com eles, ainda maior, mais rigorosa. Então, se houver essa troca de informação de dados sensíveis, a gestão ainda tem que ser mais rigorosa. E aí a gente tem esse triângulo amoroso. Todo mundo entendeu? O proprietário dos dados fornece os seus dados numa relação negocial com a controladora, que vai gerenciar esses dados durante o período, após o período também de relacionamento. E essa controladora pode contratar um operador que vai armazenar, vai eliminar, mas só sob o comando da controladora. Ok? Mas todos esses três são responsáveis pelos dados. Eu sou responsável porque o dado é meu e eu forneci, então eu tenho que ter critério para fornecer meus dados. Eu não posso estar aí fornecendo meus dados para todo mundo. A controladora tem que gerenciar isso, porque ela recebeu um dado que não é dela, não é de propriedade dela, e a operadora tem que operar de acordo com a controladora, porque ela simplesmente operacionaliza o que a controladora pede a ela. O mais interessante, pessoal, é que dados pessoais não são apenas aqueles fornecidos digitalmente. Estão lembrados daquela velha ficha de cadastro do colaborador que o RH e o DP mantém lá, assinada pelo colaborador embaixo e tal? Aquela ficha, ela precisa passar por uma gestão de proteção de dados pessoais. Ela também vai precisar cumprir com os requisitos. Então, quando a gente fala da LGPD, a gente não fala só de direito digital, tá? Porque esses dados podem estar no papel, fisicamente, ok? Olha, a sociedade civil organizada é o grande usuário de dados pessoais, não é? E se nós não tivermos educação, tá? Digital e educação no uso correto dos dados pessoais, nada vai para frente. E essa educação deve partir da iniciativa também da sociedade civil organizada, não só da ANPD. A ANPD já disse que os primeiros momentos dela é de educação e orientação, tá? Mas a sociedade civil organizada é a história do Covid, minha gente. Não vou falar sobre isso muito não, mas vê só. Do que adianta fazer lockdown e restringir se o povo continua indo para a praia, fazendo festa clandestina? Do que adianta ter uma lei geral de proteção de dados se o povo continua utilizando mal os dados? É essencial, a sociedade é essencial, não é? Para que isso possa sair do papel de forma prática. O problema é que a sociedade mundial não tem educação digital, principalmente para a questão de troca de dados digitais. E isso é um grande problema. E é por isso que qualquer nível de consultoria que vocês forem fazer ou que forem ter em implementação da LGPD tem que incluir formações e educação e conscientização da equipe. Senão, não vai rolar. Vocês vão montar toda a estrutura bonitinha, documental, de controle, de gestão, de ferramentas, e a equipe não vai entender como aquilo funciona, porque não vai estar educada para aquilo. Tá? Educação é uma palavra-chave dentro de gestão. Desculpa.
É interessante esse negócio que você falou aí, esse ponto da conscientização, né? Porque da mesma forma que a preocupação com a experiência do cliente é algo que você deve implantar dentro da gestão da empresa, a cultura de cuidado com os dados funciona da mesma forma. Eu não sei se todo mundo conhece esse tema aí de Customer Experience, né? Que é a experiência do cliente. Existe uma metodologia que a finalidade dela é auxiliar a empresa a tornar clientes felizes. E por que transformar clientes em clientes felizes? Porque clientes satisfeitos recomendam. Então, não tem nada mais genial, não tem marketing melhor do que o cliente que fala bem de você. E aí eu puxo esse posicionamento para trazer para vocês um questionamento, né? Se vocês fossem comparar uma empresa que deixa bem claro aí, como a Itaú, por exemplo, sobre a segurança dos dados, o que é que ela está fazendo com os dados, que isso é importante para a empresa, porque ela se preocupa com você. Em contrapartida, existe outra que nem se manifesta sobre, mas de alguma forma você precisa da prestação daquele serviço. Ponderando os dois cenários, qual você escolheria? Se fosse o Itaú e o Santander não se manifestasse, eu preferiria o Itaú. Então, para vocês começarem a perceberem que vai muito além do que uma multa, sabe? E a gente já viu ali que para você ter uma multa de 50 milhões, tem que ter um faturamento de 2,5 bi. Quem é que tem 2,5 bi de faturamento aqui no Brasil atualmente? Se tem, são minorias. Então, nosso cenário não é... A lei ela não vem para trazer para vocês assim, o risco da multa. O ponto não é esse. O risco muito maior é o que ela pode fazer com os seus dados. Que ela pode até lhe dar uma sanção dizendo para você que você vai perder essa base. E sabendo que nesse cenário de pandemia, a gente saiu do mundo físico, né? E migramos rapidamente para o mundo digital. Eu trabalho com transformação digital, então passei por várias empresas nesse processo aí de transição. Quem é que vive no mundo digital sem dado? Como é que eu vou fazer um remarketing sem e-mail do cliente? Como é que eu vou fazer alguma estratégia aí de captação e conversão sem ter informações detalhadas sobre o cliente? Então, imagina a empresa ter uma sanção dessa, de que ela vai perder esse banco de dados, que ela não vai ter acesso. Como é que ela vai sobreviver? Se tudo está acontecendo no mundo online. E eu queria pedir a gentileza de Francisco clicar aí nesse computador aí na tela, que vai abrir um vídeo que é uma propaganda do Itaú. Eu não sei se vocês viram essa propaganda, mas ela é muito genial. E é bom para a gente começar a pensar, não só como detentores dos dados, mas também como empresa que manuseia essas informações, né, que trata esses dados. Rodrigo Mendes. Souza, endereço Rua Maria Lisboa, 56, apartamento 38. Como você sabe meu endereço? Rodrigo, eu sei tudo sobre você. Seu cartão de crédito é 3266-7743-1314. Código de segurança não me fala. 353. Me dá um autógrafo. Que autógrafo, cara? Eu sou famoso não. Não, mas seus dados são. Peraí, posso te dar uma selfie? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito para você confiar. Eu te envio. Eu tenho seu número. Rodrigo? Então, a gente vê aí, né? Tem alguma pergunta aqui. Quero o autógrafo de vocês, Luiz falou. Vocês percebem aí que as empresas mais ligadas, né, já estão muito além do simple marketing. A gente já começa a perceber que há uma preocupação de diferencial competitivo, né? Que, eu tenho cuidado com você, eu me preocupo com você, me preocupo com seus dados, e tem um autor que fala, não lembro o nome dele, que cuidar de dados é cuidar de pessoas. Então, isso já começa a ser um diferencial quando a gente começa a construir campanha de marketing também. E a gente chega na conclusão de que o capital, o verdadeiro risco do negócio é o capital reputacional. Você quer ser visto como uma empresa que se importa com o cliente, ou a empresa que não se importa, ou não se manifesta sobre, ou pior, houve algum vazamento de alguma informação, de algum dado. A gente agora, né, com essa questão de LGPD para tudo que é lado, todo mundo falando de sanção, né, de multa para cá, para lá, a gente já começa a perceber que tem um risco aí com as minhas informações. E que agora a gente começa a pensar melhor. Eu vou entrar nesse site, tem um e-book ali para baixar, eu vou botar meu e-mail. Mas o que é que eu vou fazer lá com o meu e-mail? Vou ficar recebendo 10 mil propagandas de e-mail marketing na minha caixa de entrada?
Será que vale a pena? Hoje, eu tenho um e-mail à parte, quando eu quero baixar algum material, para se eu ficar recebendo alguma coisa que eu não consenti, que seja naquele e-mail lá, para não lotar a minha caixa do e-mail que eu uso tradicionalmente. Então, quando o Francisco traz esse posicionamento aí do que é o dado, a importância, quem deve se adequar, a gente percebe aí duas nuances, né? O entendimento sobre o dado e que tudo começa, na verdade, quando o cliente consente. E por que eu estou falando isso? Algumas pessoas já me questionaram sobre a prospecção na rede social. Ah, Gabi, eu falei lá com o meu cliente, não sei o quê, e eu peguei o e-mail e só conversei com ele. Eu tô conforme ou desconforme com a LGPD. A lei não fala nada de falar com o cliente, tá? A lei não proíbe ninguém de conversar com ninguém. A lei proíbe de você falar com o cliente, ele dar alguma informação, você começar a fazer algum tratamento, alguma coisa, alguma captação, envio de e-mail marketing, sem ele consentir. Então, tudo parte do consentimento do cliente. Por isso, quando a gente vai na empresa e analisa como é que funciona a gestão, elabora os termos, exatamente para que o colaborador faça o consentimento, né, do manuseio das informações dele, bem como o cliente também deva consentir. E aí eu trago outra reflexão para vocês, né? Sua empresa está pronta para uma solicitação imediata do cliente? Porque a lei diz que o cliente pode pedir as informações dele no momento que ele quiser. E se você não der essas informações, você tem duas opções, né? Dar imediatamente, no relatório simples, ou detalhadamente dentro do prazo de 15 dias. Se você não tiver nenhum controle sobre os dados do seu cliente, e você for falar lá com a equipe de TI, eu duvido que em 15 dias ele consiga passar as informações para você de forma detalhada. E como está na lei, o direito, né, ele surge quando a lei entra em vigor. Então, eu tenho o direito de receber essas informações. E como é que você vai se organizar para entregar se você não está adequado? Se você não sabe nem onde é que enfiou essa informação aí do cliente. Então, esse é um ponto para a gente começar a refletir, né? Se é só a multa mesmo, e se é só essa questão de penalidade, e a gente começa a notar que existe um universo muito maior da LGPD, e tem essa questão de entrar com dano moral, né? Se eu for infringida de alguma forma, ou se não me atender de alguma forma, ou se meu dado vazar de alguma maneira, eu posso ingressar com ação e requerer danos morais por isso. E você não está protegido com relação a isso, de certa forma. E aí, a nossa pergunta final, né, para fechar esse... Para você ver como eu sou mais sucinta. Eu Francisco, para falar 2 horas, eu só vou atirando logo e você resume bem mais objetivamente, né? A gente quer saber de vocês respondem aqui no chat, se alguém aí, desse pessoal que está na plateia, se algum de vocês já garantiu a segurança dos dados dos clientes, né? Se em algum momento vocês já começaram a pensar nisso, já tomaram essa iniciativa. A partir disso, a gente vai explicar para vocês como é que nós fazemos, como é que a nossa consultoria acontece. Mas eu trago essa provocação para vocês com relação ao contato na rede social, envio de e-mail marketing. Eu sei que algumas pessoas aqui trabalham com site, e-commerce. Então, nós criamos, baseados no processo de gestão de projetos ágil, um projeto que demora no máximo 90 dias para implementarmos a gestão de privacidade da informação, de proteção de dados pessoais, numa empresa de qualquer porte, tá? A implantação Agile, né, o Scrum, como vocês conhecem, é uma implantação que prevê uma rápida gestão de projetos, onde as atividades são validadas no curso do próprio projeto. E é isso que a gente faz nesse modelo que nós criamos, tá? E já estamos implementando em algumas empresas. Então, já é um método validado, com clientes satisfeitos, muito satisfeitos, até porque, quanto mais ágil, não é, melhor o custo-benefício. Mais barato fica, e isso também é um destaque da gente no mercado. Nós acabamos por baratear os custos de uma implantação de adequação à LGPD, e não demoramos meses e meses na empresa para adequar isso, no máximo 3 meses, tá? Então, nós fazemos aí essa adequação à LGPD,
Esse método, ele é certificável voluntariamente. As empresas que, depois da consultoria desse método, quiserem chamar a CBG, Certificadora Brasileira de Gestão, a CBG vai auditar amostralmente se o método está implementado, não se a empresa é perfeita, lembrem disso, mas se o método está adequado, e vai emitir um certificado da CBG, que é chancelada pelo Inmetro no Brasil, tá? Para todas as empresas terem essa credibilidade mercadológica, ok? O nosso método reúne, pessoal, a ISO 27001, que é uma norma ISO de segurança da informação, a ISO 27701, que é uma ISO de privacidade da informação, ela é suplementar a 27001 e trata especificamente de dados pessoais, a LGPD como fonte principal, tá? Nossa metodologia, e a GDPR, que é a norma europeia, como fonte subsidiária. Então, nós usamos esses 4 requisitos, a lei europeia, a lei brasileira, a ISO 27001, segurança da informação, e a ISO 27701, como norte nos critérios para adequar as empresas, tá? E isso pode ser certificado depois, no melhor custo-benefício possível. E como é que a gente faz isso, né? Então, tá aí a pergunta. Eu adoro esse é o melhor que tem, é o melhor que Gabi fez com esse aqui, com esse rapaz aqui pensante, né? Ó, então, pessoal, como é que a gente implementa? Quais são os requisitos? Qual é o investimento necessário? É possível que haja uma implementação rápida e eficaz? Como é que a gente implementa? A gente utiliza um planejamento com contexto da empresa, tá? Não adianta pegar um monte de modelinho e jogar para a empresa sem contextualizá-la. Depois a gente cria um planejamento baseado nesse contexto. Depois a gente cria um Kanban. Quem aí já ouviu falar de Kanban? Todo mundo já ouviu falar da metodologia Kanban? É um plano de ação ágil, com validações e testes durante o percurso das validações, né? Pronto. A gente usa o Kanban, tá? Para fazer esse trabalho. Onde eu coloco lá o backlog, quer dizer, o que é que eu preciso resolver, quais são os meus problemas ou as minhas melhorias. Depois, uma avaliação de riscos, que é necessário na LGPD, analisar os riscos. Depois dessa ação de análise de riscos, a ação e o monitoramento da ação. Depois, uma validação e um teste da ação para ver se a ação está eficaz. E depois, uma análise de conclusão da ação. Dentro do Kanban, a gente faz essas 5 colunas para analisar cada ação de implementação, baseada num contexto anterior e baseado num planejamento contextualizado. Depois a gente monitora no próprio Kanban, criamos indicadores, porque a lei também exige que nós tenhamos uma mensuração e uma monitoração, inclusive com uma auditoria interna. Nós fornecemos uma auditoria interna ao cliente para simular uma avaliação da ANPD da empresa e depois concluímos o nosso trabalho. Então, olha, contextualizamos, planejamos, criamos um Kanban via plano de ação, criamos indicadores e monitoramos os resultados, depois fazemos um teste e uma auditoria interna e concluímos o nosso trabalho. São 6 passos para realizar esse trabalho nas organizações, tá? Quais são os requisitos necessários? A gente acabou de falar, não é? A LGPD, subsidiariamente a GDPR europeia, nós usamos, e usamos 2 normas ISO que são internacionais, não é? A 27001 para segurança da informação e a 27701 para privacidade da informação. E queria saber de vocês, entenderam, conseguiram captar como a gente faz isso, os passo a passo que a gente leva, o prazo de 90 dias, são 30 dias para planejar, 60 para executar, monitorar e concluir o serviço, tá? Os custos da gente é metade do que o mercado cobra, tá? Os métodos que a gente usa, olha, declaração de aplicabilidade, data mapping, Kanban, indicadores de desempenho, relatório de auditoria interna, e conclusão do serviço através de um relatório de consultoria final com a entrega final ao cliente. Tá? E tudo isso, no máximo, em 60 dias, ok?